O Livro dos Espíritos. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Prefácio. Item 2. Os Espíritos escrevem um livro. Tudo começa, como sabemos, com o Livro dos Espíritos, por ele reservado para os postulados básicos da doutrina, com um mínimo possível de interferência pessoal, deixando a palavra com os instrutores desencarnados. O Dr. Canuto Abreu, em O Primeiro Livro dos Espíritos, Notas do Tradutor, chama a atenção para o fato de que Kardec entendeu que a segunda edição da obra, entre aspas, ser considerada como trabalho novo. Canuto concorda com a observação e a reforça, declarando que assim deve ser. Para o Dr. Canuto, a terceira revelação encerrou-se, entre aspas, com o último segundo do dia 18 de abril de 1857. Entre aspas novamente, tudo quanto Allan Kardec, investido de sua nobre missão e inspirado do alto pelo Espírito da Verdade, escreveu a partir desse derradeiro segundo, sem exceção, acrescenta. Foi feito segundo os fundamentos lançados por ordem e sob o ditado do primeiro Livro dos Espíritos, mas de conformidade com o critério humano do missionário. Vejamos em suas próprias palavras a avaliação conclusiva do Dr. Canuto. Portanto, diz ele, entre aspas, na primeira edição está a doutrina espírita segundo espíritos superiores liderados pelo Espírito da Verdade, dada por intermédio de 3 médiuns ingênuos que dirigiam inconscientemente um aparelho mecânico primitivo sob as vistas do autor. Na reimpressão de 1860, acha-se a filosofia espírita segundo Allan Kardec, baseada em parte na doutrina espírita da primeira edição e em parte no ensinamento de outros espíritos por meio de vários médiuns. Na edição primitiva, temos o ensinamento espírita direto, imediato, genuíno, espontâneo, puro de origem e vivo como água de rocha, inteiramente novo ou renovado para a época, dado por espíritos prepostos por intermédio de médiuns inconscientes. Este ensinamento era providencial e visava estabelecer os fundamentos da verdadeira doutrina espírita, imune de erros e prejuízos. Isso não quer dizer, obviamente, que os instrutores espirituais tenham abandonado a tarefa logo após concluído o texto inicial, no qual ficaram registrados os princípios fundamentais da doutrina espírita. O codificador ficou com liberdade suficiente para dar prosseguimento à parte que lhe competia, mas, ainda e até o fim, assistido de perto pelos seus amigos invisíveis. A etapa seguinte começa, portanto, com a elaboração da segunda edição de O Livro dos Espíritos. E o codificador explica que razões o levaram a essa decisão e que critérios adotou no desenvolvimento de seu trabalho. Parte 3. Mediunidade, território não mapeado. Concluída a elaboração da doutrina espírita e a reordenação e ampliação que lhe deu na segunda edição, Kardec dedicou-se à temática de O Livro dos Médiuns. A mediunidade era e continuaria sendo de fundamental importância para o intercâmbio entre as duas dimensões da vida. Situava-se, portanto, em condição de elevada prioridade um estudo sobre suas complexidades e enigmas.
Como de hábito, o livro contou com destacada participação das entidades em um momento em que Kardec passava a explorar território ainda não mapeado. Em mais de uma ocasião, ele expõe sua opinião, oferece sugestões, mas adverte para a possibilidade de opções e alternativas que só o tempo seria capaz de definir com maior precisão. Uma vez mais, é necessário lembrar, ele não dogmatiza. A mediunidade é um dos componentes do bloco central da doutrina, mas ainda não se sabe tudo sobre seus mecanismos operacionais. A qualquer momento, até hoje é assim, ela pode surpreender com aspectos inusitados de difícil enquadramento em um rígido esquema de categorias pré-estabelecidas que necessitam ser mais trabalhadas pela observação atenta e pela experiência. Isto é particularmente válido para a interação mediunidade-animismo, por exemplo. Demonstração explícita dessa postura encontramos, entre outras passagens, no capítulo 6, entre aspas, das manifestações visuais, de O Livro dos Médiuns. No, entre aspas, ensaio teórico sobre as aparições, números 101 a 110, expõe o codificador suas reflexões e encerra o módulo com o que caracterizei em diversidade dos carismas. Volume 1, página 278, como, entre aspas, declaração de humildade digna de seu porte moral e intelectual ao escrever. Longe estamos de considerar como absoluta e como a última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta que ainda seja hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos, por efeito das causas que nada têm de sobrenaturais. Minha análise desse testemunho é a seguinte: é digno do maior respeito alguém como Kardec que, empenhado a fundo na elucidação de questões vitais ao entendimento dos mecanismos da vida e contando com o apoio de eminentes espíritos, se recusa a assumir postura de, entre aspas, dono da verdade. Mas não apenas isso, deixa aberta a questão a futuros estudos, contentando-se com a satisfação de ter dado a sua contribuição, ainda que incompleta, ao seu esclarecimento. Entre parênteses, Diversidade dos Carismas, volume 1, página 279. O Livro dos Médiuns saiu em 1861. Muito obrigado.